Olá, amigos do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlos Mendonça e o objeto da nossa aula está aqui hoje. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Vamos tratar de Lei Orgânica do DF. Esse tópico está dentro da legislação específica, né? São diversos artigos, então eu bolei para a aula de hoje a gente tratar de um único tema. Antes, porém, vamos nos desculpar pelo pequeno atraso, né? Tivemos aqui uns problemas técnicos, mas agora estamos firme e forte para falar da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, como eu havia falado, eu escolhi um tema específico, tá? Para a gente dar uma aula completa, ao invés de ficar pincelando determinados temas, dando dicas, a gente vai tratar então dentro da organização dos poderes, a parte da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos falar então do poder legislativo dentro do Distrito Federal e ao final a gente vai fazer aí algumas questões. Como vocês sabem, o Distrito Federal ele é um ente federativo, portanto ele compõe a nossa federação. E dentro da federação, as entidades elas possuem autonomia, que confere autonomia política, administrativa e financeira. O Distrito Federal, a exemplo, né, dos demais entes federativos, possui um poder legislativo, aqui chamado de Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde nós vamos ter os deputados distritais, os representantes do povo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela tem várias atribuições, tá? As mais importantes é no aspecto legislativo, fazer leis, e também no aspecto fiscalizatório, vai fiscalizar os atos, né, do poder executivo. Então vamos tratar da Câmara Legislativa do DF, corta aqui para a tela. Tá aí a Lei Orgânica do DF, professor Carlos Mendonça, e a gente vai partir do artigo 55, tá? Esse dispositivo diz que a Câmara Legislativa tem sede em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Bom, acerca desse dispositivo, o que é que a gente tem a falar? Bom, ele esclarece que a sede da Câmara Legislativa é aqui em Brasília. No entanto, qual o mecanismo, né, que permite a mudança temporária da sede da Câmara Legislativa? Bom, a sede fixa está aqui em Brasília, mas uma mudança. Será que precisamos de uma legislação ou uma decisão da própria Câmara seria suficiente para a mudança dessa sede? Então vamos extrair a resposta do próprio artigo 55. Corta aqui para a tela. Então acompanha comigo aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo único. Poderá a Câmara Legislativa reunir-se temporariamente em qualquer local do Distrito Federal por deliberação da maioria absoluta dos seus membros, sempre que houver motivo relevante e de conveniência pública ou em virtude de acontecimento que impossibilite seu funcionamento na sede. Portanto, é perfeitamente possível uma mudança temporária da sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para tanto, basta que a Casa se reúne, delibere nesse sentido, e o quórum exigido pela lei orgânica é de maioria absoluta. Então não precisa passar por todo o processo legislativo, não precisa ser por intermédio de lei, seja ela ordinária, seja ela lei complementar. É uma deliberação interna da Câmara Legislativa, diferente da alteração da sede do governo do Distrito Federal. Neste caso, a própria LODF vai disciplinar no artigo 58 que é por intermédio de lei. Então, quero mudar a sede do governo do DF, tem que ser por lei. Quero mudar a sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, aí é uma deliberação interna. Nós não vamos precisar de lei. Guarde esta informação porque na sequência nós vamos utilizá-la como exemplo, exatamente para diferenciar o que é que consta do artigo 58 e o que é que consta do artigo 60. Vamos continuar então, corta aqui para a tela. Bom, segundo aqui a LODF, no seu artigo 56, ele trata como que a Câmara Legislativa ela vai deliberar. Então dá um destaque para esse artigo 56. Como todo órgão colegiado, as decisões elas são tomadas por intermédio de uma
deliberação. Então, vai em votação aquele tópico, aquele tema e o sentido, né, que obtiver o maior número de votos vai sair vitorioso. Como regra geral, as deliberações elas são tomadas por maioria simples, desde que esteja presente a maioria absoluta. Essa é uma regra geral. De modo que, se a LODF não trouxer nenhuma disposição diferenciada, aquele assunto, aquela matéria será adotado se obtiver a maioria simples, desde que esteja presente a maioria absoluta. Portanto, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é composta por 24 deputados, para que algo entre em pauta, para que haja deliberação sobre aquele assunto, eu vou precisar da presença de 13 deputados. Isso representa a maioria absoluta. Estando presentes 13 deputados, eu coloco a matéria em votação e aí, se obtiver 7 votos favoráveis, aquele tema, aquela matéria foi considerado aprovado. É uma regra geral. Se não houver disposição em contrário, é assim que nós vamos então decidir se a matéria foi ou não aprovada. Agora, quando a LODF disser, olha, para este assunto eu quero este quórum, aí eu vou seguir a regra específica e nós vamos exemplificar. Então, acompanha comigo aqui na tela. Salvo disposição em contrário da Constituição e desta lei orgânica, as deliberações da Câmara Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta. O que é que você tem que destacar aqui? Salvo disposição em contrário. Se não houver uma disposição em contrário, eu sigo a regra geral. Quer ver então? Olha, são símbolos do DF a bandeira, o hino e o brasão. E o parágrafo único desse artigo 7º diz que a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre seu uso no território do DF. O que esse dispositivo tem de importante para a gente? Ele não traz nenhum tipo de disposição em contrário. Então, a aprovação de um novo símbolo requer uma maioria simples, desde que presente a maioria absoluta. No entanto, o disposto no artigo 13, ele já tem uma disposição em contrário. Qual que é? A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada por maioria absoluta. É essa disposição em contrário a que se refere o artigo 56. Então, neste caso especificamente de criação de região administrativa, a lei que vai criar essa RA, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta. É uma disposição em contrário. Já o artigo 19, parágrafo 7º, ele trata da privatização de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Para que isto ocorra, eu vou precisar de uma lei específica, porque essa lei só vai tratar dessa privatização ou dessa extinção, não vai tratar sobre outro assunto. Ela depende da aprovação de 2/3. Então, também é uma disposição em contrário. Então, fica assim. Se a LODF especificamente, falar qual é o quórum que precisa para aquela matéria, você segue o quórum específico. Se não falar absolutamente nada, aí você vai seguir essa regra geral aqui do artigo 56. Para que o tema seja aprovado, eu preciso apenas da maioria simples, desde que presente a maioria absoluta. Isso vale para toda LODF. E a votação, ela sempre vai ser aberta, ela sempre vai ser ostensiva. Diferente da Constituição Federal, que ainda tem resquícios do voto secreto, a LODF tem como regra geral o dispositivo que diz, toda votação é ostensiva. No entanto, é perfeitamente possível que determinado tema seja votado de forma secreta. Para que aquele tema seja deliberado em votação secreta, os deputados, antes de deliberar, eles vão então votar se aquele tema vai ser ostensivo ou se aquele tema vai ser uma votação secreta. Então, é possível transformar o voto aberto em voto secreto, desde que a Câmara Legislativa assim delibere especificamente para esse tema. E a decisão se a votação será aberta ou fechada
ela é feita em votação aberta. Confere comigo aqui o parágrafo único do artigo 56. Quando o sigilo for imprescindível ao interesse público devidamente justificado, a votação poderá ser realizada por escrutínio secreto, desde que requerida por partido político, com representação na Câmara Legislativa e aprovada em votação ostensiva pela maioria absoluta dos deputados distritais. Então, no que tange à deliberação da Câmara Legislativa, o voto, em regra, ele é aberto, mas ele poderá ser secreto desde que haja deliberação da Câmara Legislativa nesse sentido. Essa deliberação para que o voto seja secreto é uma votação aberta. E, se não houver disposição em contrário, as deliberações elas são tomadas então por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta. Bom, já que estamos cientes como é que ocorre a deliberação na Câmara Legislativa do DF, vamos dar um pulinho no artigo 58 e comparar com o artigo 60. O que é que esses dois dispositivos têm de importante? O artigo 58 é ele que esclarece que cabe à Câmara Legislativa fazer leis, né? Uma de suas atribuições típicas. Agora, existem matérias que são deliberadas pela Câmara Legislativa e o resultado dessa deliberação não aparece no mundo jurídico na forma de uma lei, lei ordinária ou lei complementar. Então, o que diferencia o 58 do 60 é que no artigo 58 eu tenho as matérias que são deliberadas e dão origem às leis, tanto ordinária quanto lei complementar. Já no artigo 60 eu tenho matérias cuja deliberação é privativa da Câmara. E aí, ao deliberarem, isso não dá ensejo à criação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Elas aparecem na forma de uma resolução, quando produz efeitos internos, ou de um decreto legislativo, quando os efeitos são externos. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses dois dispositivos. Então, lá no artigo 58, o que é que eu tenho? Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 60 desta lei orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre, e aí eu dei como exemplo, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de regiões administrativas. Então, a criação de uma RA é feita por meio de uma lei. Já no artigo 60, eu tenho a competência privativa da Câmara Legislativa do DF, e aí eu dei como exemplo, eu até falei no comecinho da aula, estabelecer e mudar temporariamente sua sede, o local de suas reuniões, bem como de suas comissões permanentes. A grande diferença entre o artigo 58 e o artigo 60 é que o 58 produz leis. O artigo 60, ele vai dar origem aos decretos legislativos e às resoluções. De modo que, quando você se deparar com um decreto legislativo ou uma resolução do DF, você já sabe que o conteúdo desse elemento normativo é uma matéria cuja competência é privativa da Câmara dos Deputados. Quando você se deparar com um tema que aparece na forma de uma lei, seja ordinária ou lei complementar, você já sabe então que é uma matéria que depende do processo legislativo. E por depender do processo legislativo, vai ter também a tal sanção e veto do governador. O governador ele pode sancionar ou ele pode vetar matérias que são veiculadas por lei. No entanto, quando a matéria é veiculada por um decreto legislativo ou por uma resolução, aí não há ingerência por parte do governador, porque ele não teria o poder de veto. Então, é diante desses dois dispositivos que você pode se deparar com as seguintes perguntas. O governador pode vetar o aumento de um deputado distrital? Para você poder responder essa pergunta, tem que conhecer o conteúdo do artigo 58 e o conteúdo do artigo 60. No caso, a fixação do subsídio de um deputado distrital consta do artigo 60. Portanto, é um ato privativo da Câmara sem a participação do governador. O governador, então, não pode vetar o aumento de um deputado distrital. Da mesma forma, a fixação do subsídio do governador, dos secretários de Estado, dos administradores regionais, é feita com base no artigo 60. E, mais uma vez, o governador, então, ele não pode vetar sequer o seu próprio
aumento, já que a fixação do subsídio do governador é feito por intermédio do artigo 60. Então, ele não tem o poder de veto. Então, espero ter esclarecido a diferença entre esses dois dispositivos, o 58 e o 60, que estampam, então, atribuições da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na sequência, a LODF ela vai tratar então dos deputados distritais no que tange a sua imunidade. Por força da Constituição, especificamente no seu artigo 27, os deputados distritais, deputados estaduais, eles têm as mesmas prerrogativas, impedimentos e imunidade do deputado federal e do senador. É uma regra estampada por simetria, tá? O DF, então, ela tem que reproduzir obrigatoriamente a imunidade que já é conferida a deputados e senadores, com uma pequena diferença que envolve o foro competente para julgar essas autoridades. Enquanto no plano federal, deputados federais e senadores são julgados perante o Supremo Tribunal Federal, os deputados distritais, eles serão julgados criminalmente perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, essa imunidade ela é tratada no artigo 61 e seus respectivos parágrafos. E aí nós vamos ter a imunidade material e a imunidade formal desses deputados. Na imunidade material, o deputado está protegido por suas palavras, opiniões e votos. Ele não pode ser, digamos assim, apenado nem no campo criminal, nem no campo civil. Como é que você pode, digamos, punir alguém no campo civil pelo ato de falar? Você pode pedir uma indenização por conta de um eventual dano à imagem. Só que, se o causador desse dano for um deputado distrital, ele não pode ser punido porque ele goza da imunidade chamada de material. Vamos conferir então a redação do artigo 61. Corta aqui para a tela. Veja bem, a imunidade material, tá? Ela está no caput do artigo 61. Os deputados distritais são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, no campo civil, ele não pode ser condenado a indenizar e no campo penal, ele não pode ser perseguido criminalmente por calúnia, injúria e difamação. Isso é exatamente para dar a liberdade para o parlamentar externar as suas ideias e defender os seus pontos de vista, tá? É uma prerrogativa que vem lá do direito inglês e isso se irradiou por todo o mundo. Apesar do artigo 61 não mencionar a partir de que momento um deputado ele goza da imunidade material, como eu já o chamo de deputado, tá? A doutrina entende que seria desde a posse, tá? Então, desde o momento em que ele toma posse, ele já tem a imunidade material, diferente da imunidade formal. Na imunidade formal, ela é deflagrada a partir da expedição do diploma. Tá? Então, quando a Justiça Eleitoral expede o diploma, ele já pode fazer uso dessa imunidade formal. Ela se desdobra em relação ao foro competente, ao tal foro privilegiado, razão pela qual deputado distrital, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Repare o seguinte: com essa história do foro privilegiado para deputados distritais, não importa, que ele já esteja sendo processado em outra instância do Poder Judiciário. Então, se ele já responde a um processo criminal e aí ele é diplomado, esta ação tem que ser imediatamente encaminhada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não importa a fase em que ela esteja, pelo simples fato da diplomação ter ocorrido, o processo tem que migrar para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa migração tanto pode ser de baixo para cima, ele estava sendo processado na primeira instância, foi diplomado, deputado distrital, o processo vai para o Tribunal de Justiça. Ou até mesmo quando ele muda, digamos, de esfera parlamentar. Ele era um deputado federal e aí viu que não poderia se reeleger, ele se candidatou a deputado distrital. Lá, como deputado federal, o processo tramitava perante o Supremo Tribunal Federal. Só que agora ele
é um deputado distrital, o processo desce do Supremo para o Tribunal de Justiça. Então, não importa, foi diplomado, o processo então caminha para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse é o primeiro desdobramento da imunidade formal. O segundo é relacionado à prisão. Antes de mais nada, é importante destacar que um parlamentar, ele pode ser preso desde que os balizamentos da lei orgânica eles sejam seguidos. E aí nós vamos impor duas condições para que ocorra a prisão de um deputado distrital. Primeiro, ele tem que ser preso em flagrante e de um crime inafiançável. Então, são duas condições sine qua non para que um deputado distrital seja encarcerado. Evidentemente que, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no caso, quando ele respondeu em liberdade, também é uma hipótese de prisão. Mas aí, ao ser condenado criminalmente, ele vai se submeter a um processo de cassação do mandato que nós veremos daqui a pouquinho. Por hora, vamos apenas firmar e reafirmar quais os requisitos para a prisão de um deputado distrital, tá? Essa prerrogativa, ela ocorre desde a expedição do mencionado diploma. Os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, ocorreu a prisão. Qual é o passo seguinte? Se ele tiver sido preso nessas condições, tá? No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos da prisão devem ser remetidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa. Para quê? Para que eles deliberem se ele vai permanecer preso ou se ele deve ser solto. Essa deliberação, para que seja no sentido positivo, ou seja, da liberdade desse parlamentar, vai requerer o voto da maioria de seus membros. Aqui, mais uma vez, uma disposição em contrário, portanto, a gente segue o quórum específico desse dispositivo, lá do artigo 61. Então, se a votação atingir o quórum de maioria dos seus membros, ele deve ser solto, tá? Então, no que tange à prisão, são esses os balizamentos trazidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Para prender, flagrante, crime inafiançável. Para soltar, deliberação da Câmara Legislativa, e precisamos alcançar o quórum de maioria dos membros. É maioria absoluta. Aqui a LODF usa apenas uma linguagem diferenciada. E aí, em liberdade, ele continua respondendo ao processo. E mais uma vez eu destaco que a votação, se ele vai ser solto ou não, é uma votação ostensiva, porque a regra geral na lei orgânica é que o voto seja sempre aberto, a não ser que a Câmara Legislativa delibere nesse sentido. E, por fim, um outro desdobramento da imunidade parlamentar é em relação ao processo, a possibilidade de suspender o andamento de um processo quando o réu é um deputado, é um parlamentar, é um deputado distrital. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com a redação do dispositivo para você não cair em uma pegadinha que eu vou mostrar para você agora. Corta para cá. Então, nosso terceiro desdobramento tem a ver com o processo, especificamente com a suspensão de um processo. Destaco que é possível processar um parlamentar, mas no curso desse processo pode haver uma deliberação no sentido de suspender esse andamento. Repare o seguinte: recebida a denúncia contra o deputado distrital, e isso é extremamente importante, por crime ocorrido após a diplomação. Então, você vai dividir crimes ocorridos antes da diplomação e crimes ocorridos após a diplomação. Estamos falando especificamente dos crimes ocorridos após a diplomação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, se ele receber a denúncia, deve dar ciência à Câmara Legislativa que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da
ação. Então, o que é que a gente destaca no que tange a possibilidade de suspender um processo criminal que tramita em face de um deputado distrital? Primeiro, somente crimes cometidos, após a diplomação. Aí, se o TJ receber a denúncia, deve então comunicar à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Recebida essa comunicação, é perfeitamente possível que a Câmara determine a suspensão do processo. Para que o processo seja suspenso, a matéria tem que ir à deliberação e precisamos alcançar o quórum da maioria dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se tudo der certo, então, se o processo for suspenso, temos que suspender também a prescrição criminal. Não faz sentido a prescrição continuar correndo e o processo suspenso, Isso seria uma tremenda motivação para a impunidade. Então, se o processo for suspenso por determinação da Câmara Legislativa, vamos suspender também a prescrição. Mas aí nós vamos destacar de novo. Até que momento a Câmara Legislativa pode determinar a suspensão do processo? Vamos partir do mandato de um parlamentar, ou seja, aquele período de 4 anos. Um processo criminal pode durar muito mais do que isso. É possível que a comunicação feita pelo TJ de que recebeu a denúncia em face de um deputado ocorra, digamos, no primeiro ano. Lá no primeiro ano do mandato do deputado distrital, a Câmara recebeu a comunicação. Qual o prazo que ela tem para deliberar se determina ou não a suspensão? Segundo a dicção do dispositivo, essa deliberação pode ocorrer até a decisão final do processo. Então, por exemplo, a denúncia pode ser recebida no primeiro ano do mandato e o julgamento ocorrer no 4º ano. Um pouquinho antes do julgamento, a Câmara pode deliberar e determinar a suspensão. Então, até que momento pode haver essa deliberação? Até a decisão judicial final. Vamos ler mais uma vez um dispositivo para fixar esse tema. Corta aqui para a tela. Recebida a denúncia contra o deputado distrital por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça do DF e Territórios dará ciência à Câmara Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, essa decisão final aqui seria a tal decisão judicial, sustar o andamento da ação. Agora que eu já destaquei essa informação, olha o que diz o parágrafo seguinte. O pedido de sustação será apreciado pela Câmara Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias. Então, nós temos duas informações absolutamente conflitantes. Enquanto, aqui na letrinha C, a decisão sobre a suspensão do processo poderia ocorrer até a decisão final, no parágrafo seguinte, há a informação de que essa deliberação deve ocorrer em até 45 dias. E aí, você, candidato, fica diante, então, de uma dúvida cruel. Qual é o prazo para deliberar sobre a suspensão do processo? Esclareça a vocês que é relativamente comum normas conflitantes dentro do mesmo diploma legislativo. Quando isso acontece, a gente chama isso de antinomia, Uma incongruência interna das normas. Isso é apenas aparente, Sempre haverá uma solução. E neste caso, a solução é relativamente simples. A Câmara recebeu a comunicação de que um de seus deputados teve a denúncia recebida. Como regra geral, eles podem deliberar se mandam ou não suspender o processo até a decisão judicial final. No entanto, se houver um protocolo, se houver um pedido de um partido político, aí essa deliberação deve ocorrer num prazo mais curto, prazo de 45 dias. Então, não há qualquer incongruência. O prazo para deliberar sobre a suspensão do processo é até a decisão judicial final. No entanto, se houver um protocolo, um pedido de um partido político, aí a deliberação cai para 45 dias. É assim, então, que se interpreta esses dois dispositivos do artigo 61 da LODF. Mas não acabou ainda não, tem mais uma pegadinha para vocês. Corta aqui para a tela. Repare o seguinte, o sujeito cometeu um crime aqui, Portanto, você identifica que o crime foi cometido antes da diplomação. Ou ele pode cometer o crime aqui,
após a diplomação. Repare o seguinte, se o crime for cometido após a diplomação, o processo já vai começar no TJDFT, tá? O processo já começa, né? E aí o que o TJ faz? Ele, antes de tudo, deve receber a denúncia. Caso o TJ receba a denúncia, o que é que ele faz? Ele deve comunicar à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Recebida essa comunicação, eles teriam até a decisão judicial final para deliberar se vão ou não determinar a suspensão do processo. No entanto, se houver o protocolo do partido político, aí a deliberação tem que ocorrer em até 45 dias. Repare o seguinte, e aquele crime que foi cometido antes da diplomação? Bom, esse processo aqui, quando ele ainda não era um deputado, vai tramitar na primeira instância. E aí, quando ocorrer a diplomação, o processo vai para o TJDF. Chegando no TJDF, este tribunal vai precisar comunicar à Casa Legislativa de que há um processo em tramitação em face de deputado distrital? A resposta é não. Nesse caso, não há qualquer possibilidade de determinar a suspensão desse processo. Por quê? Porque a dicção do dispositivo que nós acabamos de ver fala: recebida a denúncia por crime cometido após a diplomação, o TJ deve comunicar à Casa Legislativa, tá? Apenas se o crime foi cometido após a diplomação é que existe a possibilidade de suspensão desse processo. Quando o crime foi cometido antes da diplomação, ao ser diplomado, o processo é migrado então para o Tribunal de Justiça, mas nesse caso não há a possibilidade de suspensão. Se não há possibilidade de suspensão, nem precisa comunicar à Câmara Legislativa que aquele deputado recém-diplomado, ele está sendo alvo, ele é réu de um processo criminal. Então, atente para o momento em que o crime foi cometido. Se o crime foi cometido após a diplomação, recebida a denúncia, comunica à casa e ela tem perfeita possibilidade de determinar a suspensão desse processo. Requer apenas o quórum de maioria absoluta. Por outro lado, quando o crime é cometido antes da diplomação, ao ser diplomado, o processo migra para o Tribunal de Justiça, mas nesse caso não há qualquer possibilidade de determinar a suspensão desse processo. Então, em relação à imunidade parlamentar, são esses os apontamentos que eu queria passar para vocês. No entanto, o parlamentar, ele é protegido por um estatuto maior, tá? Além dessa imunidade, ele também tem algumas prerrogativas. Por exemplo, ele recebe muitas comunicações, ele recebe muitas denúncias. Se por acaso ele reverberar uma dessas denúncias, acusando determinado servidor ou algum órgão de cometer alguma irregularidade, pode ser que seja instaurado um inquérito policial. Nesse caso, o parlamentar ele não pode ser obrigado a testemunhar. Parlamentares não são obrigados a testemunhar sobre fatos que cheguem ao seu conhecimento em razão da sua atividade. E ele também não precisa indicar quem foi que lhe deu a informação. Uma outra prerrogativa dos parlamentares é que eles, para serem incorporados às Forças Armadas, precisa de autorização da Câmara Legislativa, ainda que ele seja um militar e esteja exercendo aquele mandato eletivo, tá? Ele só pode ser incorporado às Forças Armadas se houver uma autorização da Casa. É uma outra prerrogativa dos parlamentares. E no que tange a possibilidade de suspender a imunidade, ela também pode acontecer, mas aí depende de deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal naquelas situações de exceção, principalmente no estado de sítio. Tranquilo? Acompanha comigo aqui na tela. Então, vamos prosseguir, tá? Estão aí as demais prerrogativas dos deputados, tá? A primeira tem a ver com aquela história dele testemunhar, a segunda com a incorporação às Forças Armadas, a terceira
quando no estado de sítio os parlamentares decidirem suspender a sua imunidade. As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3, mais uma disposição em sentido contrário aqui da LODF, 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa que sejam incompatíveis com a execução da medida. E, se houver licença da Casa, o deputado ele pode, então, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural, bastante comum dentro da atividade parlamentar. Bom, já vimos a parte da imunidade, vamos avançar um pouquinho e ver o dispositivo que trata especificamente da perda do mandato do parlamentar, algo que tem sido bastante comum, né? Perder o mandato. Então, veja bem, o artigo 63, ele traz uma série de situações em que o parlamentar ele irá perder o mandato, tá? O pulo do gato é o seguinte: em algumas situações, a perda do mandato depende de um processo de cassação. Em outras situações, a perda do mandato, ela não precisa de processo, ela é simplesmente declarada pela mesa diretora da Câmara Legislativa. Então, nós temos que separar as hipóteses em que a perda vai depender de um processo, né, de cassação, das hipóteses em que a perda depende apenas de uma declaração da mesa. Você vai encontrar isso no artigo 63 e todas essas hipóteses. Então, acompanha comigo aqui na tela, lá no artigo 63, tá? As hipóteses que vão precisar de um processo de cassação são as previstas nos incisos 1, 2, 6 e 7. Quais são? Quando ele infringir alguma proibição do artigo 62, tá? Esse dispositivo diz, obviamente, que um parlamentar não pode ser titular de mais de um mandato eletivo, diz que ele não pode ter contrato com o poder público, né? Já que ele é um parlamentar, então se ele infringir esse dispositivo é uma hipótese de perda do mandato. Volta para cá. A segunda hipótese, né, mais conhecida, é quando ele falta, né, com o decoro parlamentar, né? Aquele cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A terceira hipótese é para aqueles que sofrem condenação criminal transitada em julgado ou aquele que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Nessas 4 situações, a perda do mandato depende de um processo de cassação, tá? Esse processo de cassação, a votação é aberta. Então, deixa eu colocar aqui, ó. A votação ela é aberta. Essa votação requer maioria dos membros. E uma terceira observação é que, aliás, é muito comum, né, que seria a renúncia, né? Ele renuncia ao mandato. Será que se ele renunciar ao mandato resolve o problema dele? Depende. O parlamentar, ciente de que ainda vai ser alvo de um processo de cassação, ele pode renunciar e o problema dele está resolvido. Agora, instaurado o processo de cassação, a renúncia ela fica sobrestada até o final do procedimento. Então, para fugir de um processo de cassação, o parlamentar pode renunciar? Pode. Agora, essa renúncia só será efetiva se ela for perpetrada antes do início do processo de cassação. Renunciou durante o processo de cassação, a renúncia ela vai ficar então sobrestada esperando o resultado final. Veja bem, se ele vai perder o mandato, para que ele vai renunciar? Não é melhor ele arriscar? Deixa eu arriscar, de repente o meu mandato não será cassado. Então, para que a pessoa renuncia? Por uma razão bem simples. Se ele renuncia ao mandato, se ele não chegou a ser alvo do processo de cassação, na próxima eleição ele pode se candidatar. No entanto, se ele perder o mandato em razão de um processo de cassação, ele vai ficar inelegível. Daí a necessidade e a esperteza de renunciar antes de deflagrado o processo de cassação, porque ele continua sendo um ficha limpa. No entanto, se ele renunciar após deflagrado o processo de cassação, aí ele é ficha suja, ele vai ficar algumas eleições afastado do processo eleitoral. Então, são essas
todas as hipóteses de perda do mandato que requer um processo de cassação com essas observações. Acompanha comigo aqui na tela. Então, olha só, vamos prosseguir, tá? Agora a perda é automática, tá? Essa perda é automática, basta uma declaração da mesa. São 3 situações. Se ele faltar a 1/3 das sessões, é o inciso 3. Se ele tiver, os direitos políticos suspensos ou perdidos, ou quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Nesses 3 casos, não há que se falar em processo de cassação, portanto, ele nem vai ter direito à ampla defesa e contraditório. A defesa e contraditório apenas para as hipóteses em que a perda do mandato é feita mediante um processo de cassação. Então, aqui estão as hipóteses em que a perda é automática e ela simplesmente é declarada pela mesa. E aí, aquele destaque para aquela informação. A renúncia de deputado distrital submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato terá efeitos suspensos até as deliberações finais do processo de cassação. Então ficou claro isso. Se ele quiser renunciar, que o faça antes de iniciar o processo de cassação. Fez depois, isso fica sobrestado. Tranquilo? Então, sobre a perda do mandato, são esses os apontamentos. E na sequência, a LODF ela nos traz informações de situações em que o parlamentar não vai perder o seu mandato. Ele pode pedir uma licença para ocupar um cargo que ele entenda de relevo para a carreira, para o currículo dele, tipo um ministro de Estado, secretário de Estado. São situações em que ele é licenciado da casa, vai exercer funções em outro poder e a hora que ele quiser, ele renuncia a esse cargo e retorna ao mandato eletivo, tá? Nós vamos encontrar essas situações lá no artigo 64. Acompanha comigo. Então vamos lá. Olha o que diz. Não perderá o mandato o deputado distrital, primeiro, investido na função de ministro de Estado, portanto, um cargo do governo federal, secretário executivo de ministério, também um cargo federal, secretário de Estado, administrador regional, chefe de missão diplomática temporária ou dirigente máximo de autarquia, fundação pública, agência, empresa pública ou sociedade de economia mista, desde que pertencentes à administração pública federal ou distrital, de modo então que ele não pode aceitar ser um secretário de Estado de um Estado. Ou ele ocupa esses cargos no próprio Distrito Federal, ou ele aceita o cargo no plano federal, tá? Em outro estado, em outro município, não é possível. Outra situação em que o parlamentar fica licenciado e não perde o mandato, nós vamos identificar aqui no inciso 2. Licenciado pela Câmara Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Fora dessas situações, tá? Ele não poderá se licenciar. E repare, como é que fica aquela vaga dele na Câmara Legislativa? Nós vamos chamar o suplente. O suplente, neste período em que o titular estiver ocupando um cargo no Executivo, ele vai exercer o mandato. Agora, se por alguma razão o cargo de deputado, ele ficar desocupado, aí teremos que fazer uma nova eleição, caso não haja um suplente já previamente identificado pela Justiça Eleitoral. Essa eleição para o deputado, já que ele não ocupa mais aquele cargo, será feita se não houver um suplente e se faltar mais de 15 meses para o fim daquele mandato, que, como sabemos, é de 4 anos. Tranquilo? Vamos prosseguir. Nós estamos estudando aqui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, então essa Casa Legislativa ela tem um período de atuação. Ela começa dia 1º de fevereiro, vai até 30 de junho, recomeça 1º de agosto e vai até 15 de dezembro. Lembrando que o mandato, de 4 anos, ele coincide, tá? 4 anos. Ele também é chamado de legislatura. Então, repare o seguinte, em uma legislatura, eu vou ter 4 sessões legislativas, uma para cada ano. E detalhe, no primeiro ano
da legislatura, ou seja, na primeira sessão legislativa, nós vamos então dar a posse para os deputados e vamos eleger a mesa diretora. A mesa diretora da Câmara Legislativa, ela tem um mandato de 2 anos e não pode ter a recondução. De modo que, decorridos os 2 primeiros anos, eu preciso então fazer uma eleição para o biênio seguinte. Então, na primeira sessão legislativa, eu dou a posse e vou eleger a mesa diretora, cujo mandato é de 2 anos e não pode ter a recondução. No finalzinho, do segundo ano da legislatura, eu faço a eleição da mesa que irá direcionar os trabalhos da Casa Legislativa nos últimos 2 anos. Então, 4 anos, é a legislatura, eu tenho 4 sessões legislativas e faço a eleição para a mesa no primeiro ano, no finalzinho do segundo, para que ele exerça a função diretora ali no terceiro e no 4º ano, para fechar então aquela legislatura. Tranquilo? Confere comigo aqui, corta para a tela. A sessão legislativa não será, ele diz, interrompida e ele fala encerrada, tá? Por que ele usa expressões diferentes? Bom, eu tenho o primeiro semestre, é esse daqui, aí eu tenho recesso parlamentar e aqui eu tenho o segundo semestre, tá? Quando ele diz que a sessão legislativa não será interrompida, me refiro a esta data. Então, eles não podem entrar em recesso, não posso interromper a sessão legislativa sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, não tem recesso no meio do ano se a LDO não tiver sido aprovada. Aprovada a LDO, aí eles voltam para o trabalho no segundo semestre e a LODF diz: não podemos encerrar a sessão legislativa sem aprovação do projeto de lei do orçamento. Então, no primeiro semestre, a gente tem que aprovar a LDO, senão não será interrompida a sessão legislativa. E no segundo semestre, nós temos que aprovar a lei orçamentária anual, a LOA, tá? Isso tem que ocorrer até o dia 15 de dezembro, senão eles não terão o recesso de final de ano, tá? É isso que a gente tem sobre essas reuniões da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá? E como eu havia alertado, no primeiro ano da legislatura, na primeira sessão legislativa, olha o que vai acontecer. Na primeira sessão legislativa, tá? Eu tenho a sessão preparatória para posse dos deputados e eleição e posse dos membros da mesa diretora. Tudo isso no primeiro ano. No inciso 2, ele já fala da terceira sessão legislativa, seria o terceiro ano do mandato. Aí a gente vai dar posse aos membros da mesa diretora, posse dos eleitos no ano anterior. A nova mesa, ela tem que ser eleita no finalzinho do segundo ano para tomar posse na terceira, tá? E aí, qual o período de eleição da nova mesa diretora? Ele tem que ser eleito até o último dia útil da primeira quinzena de dezembro. Lembrando que essa segunda parte, ela começa em 1º de agosto e ela vai até 15 de dezembro. Então, eu vejo qual é o último dia útil dentro dessa quinzena de dezembro para fazer a eleição da nova mesa. E aí, na terceira sessão, eles vão tomar posse, tá? Lembrando que é vedada a recondução para o mesmo cargo. Então, veja bem, nós estamos no segundo ano da legislatura. Temos a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que, por sinal, foi afastada do cargo. Então, o mandato dela como presidente da casa iria até o final desse ano. Tá? E aí, em dezembro, no último dia útil da primeira quinzena, faremos a eleição para a nova composição da mesa, onde vai ser escolhido o próximo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fechado? Corta para a tela. Bom, a CPI, tá? A CPI está dentro do tópico comissões, tá? Da Câmara Legislativa. Nós temos comissões que são permanentes e temos comissões que são temporárias. A CPI é uma comissão temporária, daí o nome Comissão Parlamentar de Inquérito
ela é formada para investigar um fato certo, um fato determinado por um período, tá, previamente estabelecido, e aí está dentro da capacidade de fiscalização da Câmara Legislativa do Distrito Federal. CPI nada mais é do que um desdobramento de uma atividade típica da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles podem fiscalizar e nesse poder de fiscalização eles também podem investigar. Para que ocorra uma investigação no âmbito de uma CPI, eu preciso instaurar uma CPI. Como é que eu faço para instaurar uma CPI? Ou por requerimento de 1/3 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, são 24 deputados, portanto 1/3 preciso de 8 assinaturas. Ou a CPI será deflagrada por uma iniciativa popular, o povo pedindo então a instauração de uma CPI. Instaurada a CPI, ela vai investigar um fato certo. Tá? Não posso instaurar uma CPI genérica, ela investiga um fato certo. E o período, tá, que essa CPI vai funcionar também é um período certo, tá? Não posso ter uma CPI funcionando indefinidamente. Não obstante a ausência de previsão de prazo para a conclusão de uma CPI, a regra geral é que ela não pode ultrapassar a legislatura, tá? Ela pode até ser prorrogada várias vezes, mas ela nunca avança mais de uma legislatura. Se o mandato acabar, a CPI acaba e a próxima legislatura, se quiser, reinstaura uma CPI. Mas aí vai ter que ser do começo, vai ter que colher as assinaturas ou uma nova iniciativa popular. E na investigação perpetrada pela CPI, eles vão ter os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciárias. Farão a investigação, chegarão a alguma conclusão e o que eles fazem com essa conclusão? Encaminham para os órgãos de controle, os órgãos que efetivamente podem punir. CPI não pode punir, ela só pode investigar. Tudo que eu falei está aqui, ó, resumido. Corta aqui para a tela. Então veja bem, lá no parágrafo 3º do artigo 68, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Aplica-se o seguinte, como é que ela é criada? Requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Legislativa ou por iniciativa popular, 1% dos eleitores aqui do DF, distribuídos por pelo menos 3 zonas eleitorais. E então a CPI criada, ela vai se destinar à apuração de um fato determinado e por um prazo certo. No máximo, não pode ultrapassar a legislatura. Tem os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no seu regimento interno. E aí, duas informações importantes, do 4 e do 5, que o requerimento, atendidas as formalidades regimentais, independe de aprovação, para que a mesa diretiva não impeça, né, o andamento de uma CPI, já está claro na LODF que, ó, preencher os requisitos tem que instaurar. E a instalação de uma CPI, tá, cuja iniciativa foi popular, ela tem precedência sobre as demais e não pode ser inviabilizada em razão de formalidades regimentais. Então, tem lá pedido para 5 CPI, uma delas é de iniciativa popular, ela tem precedência. E aí aquela informação que eu havia falado, suas conclusões, se for o caso, devem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do DF para que promovam, conforme o caso, a responsabilidade civil, criminal, administrativa ou tributária do infrator. Destaco o seguinte, a CPI, então, não tem poder de punir. Ela investiga, tira as suas conclusões e encaminha para os órgãos que poderiam punir, tá? Seria o Tribunal de Contas, o Ministério Público para ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário ou encaminha as conclusões para a Procuradoria para que ela também possa ingressar com uma ação pedindo condenação, ressarcimento, aplicação de multa. Aí depende do caso concreto. Então, fechamos a parte da fiscalização, outra atividade típica do Poder Legislativo. Vamos falar também da parte do processo legislativo. Quais normas podem ser criadas no âmbito do Distrito Federal pela Câmara Legislativa do Distrito Federal? Pode criar emendas à própria lei orgânica do Distrito Federal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Acompanha comigo aqui na tela. Então veja bem,
O processo legislativo ele compreende a elaboração de emendas à lei orgânica. Queremos mudar a LODF, tem que ser por emenda. Leis complementares, cujo quórum de aprovação é maioria absoluta. Leis ordinárias, cujo quórum de aprovação é maioria simples. E, decretos e resoluções. Isso daqui é quando a matéria for privativa da Câmara e ela estiver estampada no artigo 60. Aqueles temas que estão lá no artigo 60, eles são aprovados e eles aparecem para a gente no mundo jurídico na forma de um decreto legislativo ou resolução. Portanto, quando você estiver diante de um decreto legislativo ou de uma resolução da Câmara do DF, você já sabe que o seu conteúdo trata, então, de uma matéria cuja competência é privativa da Câmara Legislativa e vocês já sabem também que, se veio por intermédio de decreto legislativo ou resolução, o governador não tem poder de veto. Aliás, nem passa pelo governador. E o parágrafo único dispõe que lei complementar vai dispor sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal. Então, a LODF, ela menciona o decreto legislativo, menciona a resolução, mas ela não fala mais nada, tá? Daqui para frente, ela vai ficar silente. Daqui para frente, ela fala das emendas e das leis apenas. Começando pelas emendas à lei orgânica, tema que é tratado lá no artigo 70. Primeiro, ele diz quem é que pode propor uma emenda à LODF. 1/3, no mínimo, dos deputados, o mesmo quórum para criar CPI. Governador também pode propor uma mudança na LODF e os cidadãos, tá? A iniciativa popular pode deflagrar um processo de alteração da lei orgânica. Proposta, a emenda à LODF, ela é discutida e votada em 2 turnos, interstício entre elas de 10 dias, e ela vai ser considerada aprovada se obtiverem ambos o voto favorável de 2/3. Então, para aprovar uma emenda à lei orgânica, o quórum 2/3, 2 vezes, 2 turnos. Mas esse poder de reforma da LODF não é um poder amplo. Existem sérias limitações. Não pode contrariar a Constituição Federal, não pode contrariar preceitos que estão estampados na nossa Carta Maior. Seguindo, então, esses balizamentos, caso a emenda seja aprovada, ao contrário das leis, ela não é promulgada pelo governador do DF. A promulgação, então, será feita pela própria mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que nos leva a concluir que o governador também não pode vetar uma emenda à lei orgânica do Distrito Federal, tá? Ele não tem participação, ele pode propor a emenda, mas daí para frente ela é discutida, aprovada pela Câmara e promulgada pela mesa diretora da Casa Legislativa. O governador, então, não pode vetar. E se a proposta de emenda ela for rejeitada, ela não pode ser reapresentada de novo no mesmo ano. Ou, na linguagem da LODF, uma emenda rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Tudo isso você, então, vai extrair do artigo 70 da LODF. Daí para frente, a nossa lei orgânica vai tratar de forma muito tímida, sobre as leis, tanto ordinária quanto lei complementar. O processo legislativo de confecção dessas normas, lei ordinária e lei complementar, passa pelas seguintes fases. Alguém propõe a iniciativa, ela vai para discussão e votação, caso aprovada e encaminhada ao governador, e ele pode exercer o poder de veto ou, concordando, sancionar esse projeto de lei. Daí para frente, ocorre a promulgação e a publicação. A LODF não trata de promulgação, não trata de publicação, fala apenas da iniciativa e do poder de sanção e veto do governador. Acompanha comigo pela redação do artigo 71. Corta para a tela. Então, olha bem. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta lei, cabe qualquer membro, qualquer deputado ou qualquer comissão da Câmara Legislativa do DF, governador,
os cidadãos, o Tribunal de Contas, nas matérias, né, específicas aqui do artigo 84 e do artigo 86, e a Defensoria Pública, tá? Nas hipóteses do artigo 114, parágrafo 4º. Tem a ver com a organização dos seus serviços. Então, apenas essas autoridades podem propor leis ordinárias e complementares. No entanto, alguns temas só o governador é que pode propor, tá? Compete privativamente ao governador do DF a iniciativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções, empregos na administração direta, autárquica e fundacional. Obviamente, o governador não pode propor criação de cargos no Legislativo, não pode propor criação de cargos no Tribunal de Contas, não pode propor criação de cargos na Defensoria Pública diante da autonomia desses órgãos. A criação desses cargos é no âmbito do Poder Executivo. Agora, um detalhe extremamente importante. Corta para a tela. Servidores públicos do DF como um todo, tá? Aí não é só do Poder Executivo. Então, o regime jurídico dos servidores, só o governador é que pode propor. Regras relacionadas a provimento, estabilidade e aposentadoria, somente o governador é que pode propor a lei. A organização da Procuradoria-Geral também é iniciativa do governador, é diferente da Defensoria, tá? No caso, é a própria Defensoria que vai propor a lei, mas Procuradoria é o governador. Criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das secretarias de governo, órgãos e entidades da administração pública, só o governador pode propor a lei. As leis orçamentárias, seja a própria orçamentária, a LDO ou o PPA, o Plano Plurianual, só o governador. Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, plano de preservação do conjunto urbanístico e os planos de desenvolvimento local, só o governador, e a afetação, desafetação, alienação, aforamento, comodato, cessão de bens de imóveis do DF, também só o governador. Para quem não está familiarizado, afetação, um imóvel, tá? Cujo domínio é do poder público, ele pode estar sendo numa finalidade pública, então ele está afetado, ele tem uma finalidade pública específica. Então, é um imóvel utilizado como hospital público, ele está afetado. Agora, se o imóvel não está sendo utilizado pelo DF, eu digo então que ele está desafetado, ele está sem uma finalidade pública, tá? Então, só o governador decide se o imóvel terá uma finalidade pública ou se não terá uma finalidade pública. Tá proposto, então, o projeto, ele entra na discussão, votação, os parlamentares, então, terão liberdade para mexer no seu texto, agregando, né, novos assuntos ou suprimindo determinados assuntos. Isso tudo está dentro do poder de emenda parlamentar, tudo disciplinado na lei orgânica. Agora, esses projetos, tá, que permitem emendas parlamentares têm uma limitação. Alguns projetos não podem ter, tá, digamos, o seu gasto elevado por conta da vontade exclusiva de um parlamentar. Digamos então que o governador propôs um aumento de 1,5%. Aí o deputado, querendo sair bem na fita, faz uma emenda dizendo, não vamos dar 1,5% não, vai ser de 10%. Não pode. Ele não pode, por intermédio de emenda, aumentar a despesa de determinados assuntos. Quais assuntos? Esses que nós vamos ver aqui. Acompanha na tela comigo. As emendas parlamentares, a proposição de iniciativa do Poder Executivo, inclusive os projetos de lei de que trata o parágrafo 1º, 6 deste artigo, né, a gente acabou de ver, devem guardar pertinência temática com a matéria a deliberar. Então, se trata de arroz, a emenda tem que tratar de arroz. Se o projeto de lei trata de feijão, a emenda parlamentar tem que tratar de feijão. Ele não pode fugir do tema do projeto de lei. Agora, não se admite aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do governador, a não ser a ressalva do artigo 66, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. Então, tem aqui um gasto, aqui tem outro gasto. O que o parlamentar faz? Ele
desaprova esse gasto aqui. Aí, esse que era de 100, ele eleva para 200. Repare que, por emenda, ele mudou a destinação dos recursos, mas não houve um aumento de despesa. O projeto gastaria 200, continua gastando 200. Só que ao invés de gastar 100 com uma coisa e 100 com outra, ele vai gastar 200 com uma coisa só. Isso é perfeitamente possível. Fora dessa situação, a emenda parlamentar não pode aumentar o gasto de um projeto de lei cuja iniciativa é privativa do governador, tá? E apenas o governador, por vontade da LODF, pode pedir urgência em seus projetos. Caso o governador peça urgência em seus projetos, a tramitação ela é encurtada para 45 dias. E eles respeitam esse prazo? Claro que não. O mesmo governador pedindo a urgência, esse prazo não é respeitado, até pelos empecilhos burocráticos do processo legislativo, mas trará uma consequência, tá? Esse projeto vai travar a pauta se ele não for aprovado em até 45 dias. A consequência para não deliberação de um projeto de lei taxado de urgente pelo governador é que ele vai travar a tramitação de outros projetos. O trabalho da casa ficará prejudicado porque com o travamento da pauta eles têm que voltar os seus olhos especificamente para aquele projeto de lei urgente. Olha o que diz a LODF sobre essa possibilidade. Corta aqui para a tela. Repara o seguinte, o governador, só ele, tá? Segundo a LODF, só ele pode pedir urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, além de ter a iniciativa de um projeto, o governador pode pedir que aquele tema seja tratado com urgência. Se, na hipótese do pedido de urgência, a Câmara não se manifestar sobre a proposição em até 45 dias, esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Esse sobrestando a deliberação é que a pauta está travada. Tem 10 assuntos em tramitação, 9 ficarão parados até que a Câmara vai se debruçar sobre o projeto de lei taxado de urgente, enquanto ele não for deliberado, as outras 9 matérias ficarão parados. Agora, esse pedido de urgência, esse prazo de 45 dias, segundo a dicção do parágrafo 2º, tá? Não corre no período de recesso da Câmara Legislativa, nem se aplica um projeto de um código, tá? O Código Tributário aqui do DF. Não adianta pedir urgência porque não se aplica, como também não se aplica as emendas à lei orgânica. Então, se o governador mandar um projeto urgente no dia 10 de dezembro, dia 15 eles entram em recesso e esse prazo do período de urgência, ele não vai tramitar, tá? Então não tramita o prazo da urgência durante o recesso parlamentar. Sanção e veto. Como eu disse, dentro do processo legislativo de leis ordinárias, de leis complementares, após a aprovação do projeto pela Câmara Legislativa, é encaminhado ao governador e se ele concordar com o projeto, ele sanciona. Se ele discordar do projeto por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, ele tem o poder de veto. Tudo isso ele tem que fazer num prazo previamente especificado de 15 dias úteis, tá? Esse é o prazo para ele sancionar ou para ele vetar. Caso haja veto, ele devolve à Câmara Legislativa e a Câmara pode derrubar esse veto. Mas antes de devolver à Câmara Legislativa um projeto que foi vetado, é importante destacar que ele pode vetar todo o projeto ou ele pode vetar apenas uma parte do projeto. Tem 5 artigos a lei. Ele veta o artigo 1º e sanciona os 4 seguintes. Os 4 sancionados vão para publicação, aquele artigo vetado volta para a Câmara Legislativa. Se ele apor o veto, tem 48 horas para comunicar à Câmara Legislativa. Agora, quando o veto é parcial, muito cuidado. Esse veto tem que incidir sobre o texto integral do artigo, ou o texto integral do parágrafo, ou o texto integral do inciso ou da alínea. Ele não pode vetar só uma palavra. Ele não pode vetar só uma expressão. Se ele discorda de apenas uma palavra do artigo, tem que vetar o artigo todo. O veto parcial, tá, incide sobre texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou a linha, tá? O restante ele pode até sancionar. Portanto, não existe veto de palavra, um pequeno texto ou uma
expressão. Vetou, justificou inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, 48 horas para mandar, então, para a Câmara Legislativa. A Câmara, por maioria absoluta, pode derrubar o veto do governador, derrubado o veto, devolve para ele sancionar. Para sancionar não, para ele promulgar. Ele tem 48 horas para promulgar. Se em 48 horas ele não promulgar, devolve para a Câmara, cabe ao presidente da Câmara Legislativa, no mesmo prazo, 48 horas, promulgar o projeto. Se o presidente da casa não promulgar, aí a batata quente cai no colo do vice-presidente. Aí o vice-presidente da Câmara Legislativa tem o dever, tá, de promulgar e publicar essa parte da lei que inicialmente foi vetado. É isso, então, que o artigo 7.4 nos traz sobre sanção e veto. Na sequência, a LODF diz quais temas podem ser tratados por lei complementar. Destaco, entretanto, que essas matérias previstas no artigo 7.5, que devem ser veiculadas por lei complementar, é um rol meramente exemplificativo. Tem muito mais assuntos que serão tratados por lei complementar na lei orgânica do DF. Acompanha comigo aqui, então, o artigo 7.5. Repara o seguinte, tá? Esse artigo 7.5, ele é bem claro. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras. Então, esse rol é exemplificativo, tá? E a lei complementar, tá? Além de obrigatoriamente tratar desses temas, ela, diferente da lei ordinária, é aprovada por maioria absoluta. Aprovaremos por maioria absoluta a lei complementar, aprovaremos por maioria simples as leis ordinárias. Uma lei complementar que deve ser aprovada por maioria absoluta significa, então, que requer o voto da maioria de todos, tá? Então, na Câmara Legislativa, como são 24 deputados, a maioria absoluta 13 votos. Agora, a maioria simples é a maioria dos presentes. Quantos tem que estar presentes para ter deliberação? Para deliberar, eu já preciso da presença da maioria absoluta. Preciso de 13. Estando presentes 13 para aprovar uma lei ordinária, maioria simples, apenas 7 votos. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os temas que devem ser veiculados por intermédio de uma lei complementar? Corta para a tela. Lei de organização do Tribunal de Contas, do DF, regime jurídico dos servidores públicos, Lei Complementar 840, Lei de organização da Procuradoria, o Código Tributário do DF, a lei que dispõe sobre as atribuições do vice-governador, lei que dispõe sobre organização do sistema de educação do DF, Lei de organização da Previdência, né, dos servidores, a Lei Complementar 769, lei que dispõe sobre o plano diretor, ordenamento territorial, uso e ocupação do solo, plano de preservação do conjunto urbanístico, plano de desenvolvimento local e lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública. Como eu havia alertado, é um rol meramente exemplificativo, mas esses assuntos poderiam ser cobrados na prova, então é bom uma leitura muito atenta nesse artigo 7.5, que dispõe, então, sobre matérias que devem ser veiculadas por lei complementar. Destaco, por fim, que se um projeto de lei ele for rejeitado, ele até pode ser reapresentado naquela mesma sessão legislativa. No entanto, para que isso ocorra, ela tem que estar dessa vez subscrita pela maioria absoluta dos membros da Casa. Lembro que qualquer deputado individualmente pode apresentar um projeto de lei, mas se esse projeto for rejeitado, ele só pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa se estiver dessa vez subscrito pela maioria absoluta. Então, fechamos essa parte do poder legislativo. Vamos fazer aqui algumas questões. Corta aqui para a tela. Então, vamos lá. Primeira questão. Em relação à lei orgânica do DF e ao Poder Legislativo, marque a alternativa correta. As deliberações da Câmara Legislativa do DF são tomadas por voto aberto sem qualquer exceção. Alternativa falsa, porque é possível que o voto seja secreto desde que haja deliberação da Câmara Legislativa nesse sentido e se alcance o quórum de maioria absoluta. Descartamos então a A. O
governador pode vetar a mudança temporária da sede da Câmara Legislativa do DF. Essa mudança temporária da sede, ela está prevista no artigo 60. O artigo 60 é uma competência privativa da Câmara, portanto, sem ingerência do governador. Quando diz aqui que o governador pode vetar, item falso. Ele não pode vetar a mudança da sede da Câmara Legislativa. A letra C, os deputados distritais, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desde a expedição do diploma, portanto, eles têm foro privilegiado. Essa é a nossa resposta. D. No caso de flagrante, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Legislativa para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Item falso, porque não basta a prisão em flagrante, tá? Tem que ter também esse requisito. O crime deve ser inafiançável e repare que a questão não fez menção a esse segundo requisito. Sem o segundo requisito, não há que se falar de prisão de parlamentar. Vamos para a segunda questão. Marque a alternativa que indica uma hipótese de perda do mandato parlamentar, mediante processo de cassação, tá? Então, há situações em que ele perde o mandato por processo de cassação e há situações em que a perda será declarada pela mesa. Se ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões, tá? É processo de cassação ou é declarado pela mesa? Aqui é declarado pela mesa. Então, não é esta a hipótese. Quando ele tiver os direitos políticos suspenso ou perdido, é declarado pela mesa. Então, não tem processo de cassação. Quando decretar a justiça eleitoral, a perda é decretada pela mesa, não tem processo de cassação. Agora, quando ele praticar um ato incompatível com o decoro parlamentar, aí sim, ele se submete ao processo de cassação. Letra D é a nossa resposta. Terceira questão. Acerca das disposições expressas da LODF sobre CPI, marque a alternativa correta. A CPI não pode ser criada por iniciativa popular. Falso. Quem é que pode propor a CPI? 1/3 dos deputados. Iniciativa popular também está prevista. B. A CPI pode investigar indefinidamente um fato. Falso, né? O prazo tem que ser certo. No máximo, não pode ultrapassar a legislatura. Então, não é de forma indefinida. A CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Perfeito. Essa é a alternativa que devemos marcar e, dependendo das conclusões, a CPI pode aplicar punição. Nunca! As conclusões elas são encaminhadas ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral ou ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. A CPI não tem, portanto, poder de punição. Olha, infelizmente, nossa aula chegou ao fim. Batemos aqui um papo, sobre a Câmara Legislativa do DF, suas atribuições, o processo legislativo. Finalizamos aqui com algumas questões para a gente testar o nosso conhecimento. Da minha parte, foi um prazer imenso passar aqui essa última hora com vocês e espero encontrá-los em outras aulas, outros aulões que nós faremos aí até o dia da prova do Corpo de Bombeiros. De antemão, desejo muita sorte a todos vocês e com vocês, nessa caminhada, a gente vai então se encontrar em outras oportunidades. É só ficar atento aí que o Gran Curso Online, ele vai avisar quando é que a gente vai, mais uma vez, vir aqui dando uma aula dentro dessa matéria. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.